O poder de Deus na minha fraqueza. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, e eu quero começar essa mensagem lendo com vocês uma passagem do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 10. Essa é uma passagem, na verdade, bastante conhecida de Paulo, né? Muitas vezes as pessoas até citam essa expressão de Paulo, essa frase de Paulo, sem entender muito bem o que ela significa, mas principalmente sem abrir mão da sua própria vida, sem lançar mão, então, do que ela realmente traz em termos de ensino e o que ela exige de nós, para nós. Quer dizer, é uma palavra muito conhecida, mas que poucos ousaram viver e ousam viver a partir desse ensino e dessa instrução do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, na verdade, essa é a palavra que ele recebe do Senhor, entre parênteses, as duas primeiras linhas desse texto. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diante do que o Senhor disse isso para Paulo? Diante de uma petição de Paulo. Senhor, eu tenho algo na minha vida que para mim é como um espinho na carne. É algo que me machuca, é algo que me fere, é algo que acaba comigo, é algo que está me jogando para baixo, Senhor. Então, Senhor, eu te imploro, tira esse sofrimento da minha vida. A gente não tem muita certeza sobre o que era esse espinho na carne e o que era esse sofrimento de Paulo. Mas uma coisa a gente sabe, doía demais. E o sofrimento é uma coisa muito pessoal, não é? Quer dizer, você sabe o que dói aí, você sabe o que aperta o seu coração, você sente isso. Talvez eu não vou sentir a sua dor e você não vai sentir a minha nas mesmas proporções. Podemos até simpatizar um pela dor do outro, mas o que você passa, o seu sofrimento, é algo que dói em você, que fere você de uma maneira que ninguém mais vai sentir. Esse apóstolo Paulo, então, está clamando ao Senhor para que tirasse dele o sofrimento. Mas qual é a resposta do Senhor? A minha graça, Paulo, é suficiente para você. A minha graça, Paulo, te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, diante dessa palavra do Senhor, Paulo diz o seguinte: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Conhece essa palavra, não conhece? Famosa essa, não é? Quando sou fraco é que eu sou forte. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, pedimos a tua instrução para que isso que lemos e as coisas, Pai, que ainda vamos ler, as coisas que vamos falar aqui nesta manhã, sejam para nós a vida do Teu Espírito falando conosco e soprando em nosso coração. Dá-nos o entendimento do Teu Espírito, dá-nos, Senhor, o discernimento para tudo isso que vamos ouvir e principalmente, Pai, para colocarmos essas coisas todas em prática na nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Essa palavra de Paulo, na verdade, é uma das contraculturas do Evangelho, né? É uma das contramão, vamos dizer assim, que o Evangelho coloca a gente diante da nossa cultura e da nossa sociedade. Por que isso é uma contracultura do Evangelho? Porque o nosso mundo é um mundo em que não há espaço para pessoas fracas. Você concorda comigo? Nosso mundo não tem espaço para gente fraca. Nossa sociedade, o nosso mundo corporativo, os nossos ambientes familiares, os nossos ambientes, todos eles tão competitivos que são, eles simplesmente tiraram completamente os espaços possíveis de serem habitados por pessoas fracas. A fraqueza não tem vez, a fraqueza não tem lugar na nossa sociedade. E a verdade é que somente os fortes são as pessoas que conseguem aquilo que elas querem. Somente os fortes e não os fracos é que conseguem chegar onde eles querem chegar. E para chegar, eles não estão nem aí. Eles vão passar por cima dos fracos. Eles vão atropelar os fracos que têm que ir ficando pelo caminho.
A nossa sociedade, competitiva como ela é formada em cima desse princípio. Daí é que nós somos criados desde pequeno para sermos fortes. Não é à toa que, por exemplo, as crianças, e eu digo isso, hoje eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu gostava tanto de super-heróis e ainda gosto tanto de super-heróis, né? Os super-heróis, para mim, eram um exemplo a ser seguido. Por quê? Porque ele tinha força, ele era invencível, ninguém conseguia competir com ele. O herói é aquele que vence todo mundo, que é aquele que tem uma força sobre-humana, que tem poderes e etc. e tal. Mas a gente não pode se esquecer que até os super-heróis têm os seus pontos fracos. Os super-heróis têm as suas fragilidades. Essa semana eu conversei com alguns nerds da nossa igreja sobre pontos fracos de super-heróis, eu não sei tantos assim, e a gente começou a achar, poxa, tem alguns pontos fracos que não tem o menor sentido, né? E realmente não tem o menor sentido. Por exemplo, o Lanterna Verde ser derrotado pela cor amarela. Né? Umas coisas assim que às vezes não tem lá tanto sentido assim. Mas é interessante como todo super-herói tem um ponto fraco, não do lado de fora, mas do lado de dentro. Todo super-herói tem um ponto fraco na sua memória, no seu passado. Aí a gente começou a fazer uma lista desses pontos fracos interiores dos super-heróis relacionados ao seu passado. A memória, por exemplo, do assassinato dos pais. A memória de um pai que nunca teve nada, nunca conseguiu nada, batalhou tanto na vida e morreu tentando para dar para o filho uma condição melhor. E esse filho então luta e batalha a sua vida toda para conseguir fazer alguma coisa para que valha a pena o sacrifício do seu pai. E assim por diante. Né? Tantos e tantos super-heróis que têm um ponto fraco dentro de si. Dentro de si. E de alguma forma eles transformam essa fraqueza deles na força motivadora deles. Eles transformam então aquilo que é para ser uma tragédia pessoal em alguma coisa benéfica. Para ele próprio, não para ele próprio, mas para o bem coletivo. Então viver numa sociedade onde somente os fortes têm vez, me lembra até o título de um filme, né, onde os fracos não têm vez, né, quer dizer, lembrar então de uma sociedade que é a nossa, onde somente pessoas fortes é que conseguem alcançar aquilo que elas querem, nos faz viver um conflito, nos joga em um conflito. O primeiro conflito que eu quero mencionar é que, a partir disso, ou seja, de que somente os fortes é que sobrevivem na nossa sociedade, nós acreditamos que a gente precisa ser forte para conseguir vencer na vida, para atingirmos os nossos objetivos, para realizarmos os nossos sonhos. Só tem um problema. Inevitavelmente, nós enfrentaremos fraquezas. Ter fraquezas e passar por momentos de profunda fraqueza é parte da vida humana. Nós vamos ficar doentes, nós passaremos por crises emocionais, nós nos sentiremos sozinhos, nós frustraremos expectativas, nós sofreremos as fraquezas por causa do sofrimento das pessoas que nós amamos. Quer dizer, a fraqueza faz parte da vida humana e nós enfrentaremos fraquezas ao longo da vida. Só que aí qual é o conflito? Na sociedade não existe lugar para pessoas fracas. Então o que eu preciso fazer? Fingir que eu sou forte. Mesmo estando desmoronando por dentro, mesmo estando arrebentado, com o coração em frangalhos, eu tenho que vestir a minha armadura e fazer parecer para todo mundo que está ali alguém forte. Alguém de pé, alguém que não conhece fraquezas, alguém que não conhece fracassos, alguém que não conhece o sofrimento e a dor, mas está ali diante da sociedade, diante da família, diante da sua empresa, dos seus funcionários, dos seus colegas de trabalho, do seu chefe, fazendo de conta, vestindo a aparência de um herói, forte e firme, inabalável, só que por dentro a sua vida parece um castelo de cartas, que qualquer ventinho vai derrubar tudo. O outro problema é que nós acreditamos que a força de que precisamos para vencer na vida são as nossas capacidades, desenvolvidas por nós ao longo da vida. Então nós acabamos acreditando que essa força
para vencermos na vida que a sociedade impõe para nós, está então relacionado com as nossas capacidades, com as nossas habilidades. São as nossas habilidades que nos fazem pessoas que se destacam no mundo. E pela lógica do mais forte, então, nós não teremos o menor problema moral, ético, de pisar naqueles que estão ao nosso redor e que são mais fracos. Não tem problema que ele não venceu e não chegou onde eu cheguei. Eu trabalhei mais, eu estudei mais, eu me desenvolvi mais, eu me empenhei mais. Então, se eu fiz tudo isso pela minha própria força, então não me importa que alguém ficou para trás. Não me importam as pessoas fracas. Me importa é seguir em frente e alcançar os meus objetivos. Mas parece que a sabedoria bíblica nos aponta uma direção oposta. Pois para Deus não se trata de conquistarmos o mundo pelo uso da nossa força, mas de vencermos o nosso eu, submetendo-o à vontade de Deus. Para Deus não se trata de nós conquistarmos o mundo do lado de fora pelo uso da nossa força, das nossas capacidades, dos nossos poderes. Para Deus se trata de nós travarmos uma batalha aqui dentro. Uma batalha para que conquistemos, junto com Deus, esse nosso eu, que acredita piamente que para ele vencer na vida, ele tem que ser mais forte, mais habilidoso, mais poderoso e superior a todos os outros. Só que Deus olha para nós, e é mais ou menos Deus, eu imagino essa cena com Deus olhando para a gente e dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui esperando. Quando você parar essa guerra para vencer o mundo, daí eu entro em cena e a gente vai vencer você juntos. Aí a gente vai conquistar essa fortaleza que você tem dentro de você. Porque quando você conquistar esse eu altivo, Senhor de si, Deus da sua própria história, né? Com esse Deus, com o auxílio desse Deus, aí nós vamos entendendo o que significa ser forte por intermédio da nossa fraqueza. E é pensando nisso que eu quero conversar rapidamente com vocês sobre um dos meus personagens preferidos da Bíblia quando eu era criança, Sansão. Eu gostava de heróis, eu já falei para vocês, né? E os heróis que eu conheço não vêm só da Marvel e da DC Comics. Os heróis que eu conheço vêm da Bíblia. Não se esqueça que a Bíblia é um livro que vem de uma cultura que educa os seus filhos contando histórias. Então, dentro da Bíblia, você tem diversas e diversas sagas de heróis. Porque não é uma questão da modernidade e dos quadrinhos gostar de heróis. Gostar de heróis faz parte, então, da nossa humanidade. E desde cedo nós aprendemos a gostar desses heróis. E Sansão era um deles. Um desses heróis que eu ficava fascinado, né? Eu me lembro, já mencionei isso uma vez, eu me lembro do flanelógrafo na minha igreja. Não sei quantos de vocês já ouviram falar num flanelógrafo, né? E se ouviu falar, não levanta porque denuncia idade, né? Mas o flanelógrafo, e aí eu lembro da figura do Sansão, que a professora colocava lá, e era um perfeito herói, era um Thor, né? Ele era super forte e cabeludo, musculoso, etc. Eu falei, nossa, Sansão, ele era o cara, né? Só que aí a gente vai crescendo na vida e a gente vai olhando para esse Sansão e o que de fato a mensagem bíblica está me dizendo sobre esse sujeito forte. Na verdade, ela me mostra em Sansão a força de um homem muito fraco. É em Sansão que ela vai me mostrar essa questão de que a força, de fato, reside em um homem extremamente fraco. Alguém muito semelhante a mim, alguém muito semelhante a você. Rapidamente, algumas cenas da vida de Sansão. Primeiro é que esse sujeito nasceu como um herói. Olha só o que diz o texto lá de Juízes, capítulo 13 até o capítulo 16, são os 3 capítulos da Bíblia que nos contam sobre Sansão. São esses 3 capítulos só, Juízes 13 a Juízes 16. E aí nos versículos 4 e 5 do capítulo 13 diz o seguinte: todavia, tenha cuidado, isso é o anjo falando para a mãe de Sansão, que é uma mulher estéril, e aí esse anjo está dizendo para ela nesse contexto que ela ficará grávida. Então você sabe, quando uma história da Bíblia começa com uma mulher estéril, se ajeita na cadeira porque vem coisa interessante por aí.
Então, essa mulher era estéril, um anjo aparece para ela, e ali essa mulher estéril vai receber uma promessa de que ela ficaria grávida e haveria uma grande expectativa sobre o menino que estava no ventre dela. Aí o anjo vai dizer o seguinte para ela: todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Esse é o significado por trás do voto de Nazireu. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Olha a expectativa que já tem sobre Sansão desde o seu nascimento, certo? Ele é filho de uma mulher estéril. A esterilidade era um problema grave para aquele tempo. A mulher estéril sofria demais por causa da sua esterilidade, e o pai de Sansão, Manoá, é claro que vai sofrer junto. Por quê? Porque ele não tem um legado, ele não tem um filho dele. Então isso se torna um problema. Para aquela família, então, ficar grávidos era uma bênção. Uma grande bênção, mais do que a gravidez propriamente dita, mas é uma gravidez milagrosa, é uma mulher estéril que agora está grávida, mas de qualquer criança, não de qualquer criança. Essa criança, ao contrário de tantas e tantas demais mães grávidas, contemporâneas da mãe de Sansão, essa criança, desde o início da sua vida, ela recebe uma consagração, um chamado, uma vocação. Essa criança, antes de nascer, já está consagrada ao Senhor. Por isso, mamãe, pare de beber vinho imediatamente, não beba mais nenhuma bebida fermentada, não coma nada que seja impuro, não toque em nada que seja impuro. Se você quiser conferir depois, Números capítulo 6, você tem toda a descrição da lei sobre o que é o voto nazireu. E lá tem as diversas instruções que aqui, obviamente, estão só resumidas. Mas essa mamãe teria que tomar todo esse cuidado. E quando o menino nascer, nunca passe a navalha sobre a cabeça dele. Os seus cabelos têm que crescer, porque isso era parte do que significava o voto nazireu. Então Sansão nunca teria os seus cabelos cortados, e os seus longos cabelos seriam para sempre um símbolo dessa consagração ao Senhor. E essa consagração, essa vocação traz consigo uma missão. Que missão é essa? Você já viu um herói sem missão? Não, né? O herói precisa ter alguma coisa para fazer. O herói precisa ter uma missão. Ele tem uma missão. E a missão é iniciar a libertação de Israel das mãos dos filisteus, que nos versículos anteriores diz lá que por causa que o seu povo agiu errado para com Deus, os filisteus estavam dominando o povo de Sansão, o povo de Israel, já há 40 anos. 40 anos esse povo está vivendo dominado, oprimido pelos filisteus. Qual é a expectativa sobre Sansão? Esse sujeito vai libertar o povo, vai iniciar um processo de libertação do povo lá das mãos dos filisteus. É uma expectativa meio semelhante à de Moisés, que também foi um libertador e foi o maior ícone da história de Israel. Ele é chamado por Deus para iniciar um processo de libertação. Só que qual é o problema que começa a se desenvolver com Sansão desde muito cedo? É que esse menino vai ser criado no meio de um povo que vive em crise. O primeiro e o segundo versículo do capítulo 13 que a gente leu já aponta isso. É um povo que novamente fez o que o Senhor reprova. Novamente agiu errado para com o Senhor, saiu dos caminhos do Senhor. E quando esse povo sai dos caminhos do Senhor, eles sofrem as consequências disso. Vão viver então, já que não quer viver sob o controle, o domínio do Senhor, vai viver sob o controle e o domínio de uma nação estrangeira. E o contexto todo do livro dos Juízes pode ser resumido nesse versículo 10 do capítulo 2. Depois que toda aquela geração, a geração lá de Josué, que conquistou a terra prometida e etc. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração. E qual é a característica dessa nova geração? É uma geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Essa é a marca da história do povo dentro do livro dos Juízes. Geração agora, após geração, que passa de geração para geração
um desconhecimento sobre quem é Deus e o que ele fez por Israel. Então, uma geração que não conhece o Senhor vai passar o que para a geração seguinte? Conhecimento do Senhor? Não tem como. Se essa geração não conhece o Senhor, o que ela tem para transmitir para a próxima geração é um desconhecimento igual ao nosso. Não sabemos quem é o Senhor e nem o que ele havia feito por Israel. Sansão é um menino criado em um povo, no meio de um povo com uma crise de identidade. E não tenha dúvidas que o ambiente onde somos criados acaba nos afetando. Se eu sou criado em uma igreja que não prega o evangelho, eu vou ser qualquer coisa, menos um cristão fiel a Cristo e fiel a Deus. Se eu sou criado no meio de uma família desorientada com relação a Deus, isso vai me afetar de alguma forma. Quer dizer, alguma coisa precisa acontecer, alguma intervenção precisa ocorrer para que haja de novo um reencaminhamento ao evangelho e a esse Deus. Sansão, como consequência da sua força, mas também do contexto onde vive, ele vive desprezando a sua vocação. Agora vai comparando com a expectativa que se tinha sobre ele e o que se torna a sua realidade. Primeiro, ele se une a mulheres filisteias. Quando ele vai se casar com a primeira mulher filisteia, os seus pais até perguntam, mas filho, será que não tem mulheres entre nós, entre o nosso próprio povo, entre os nossos compatriotas, para que você se case? Você realmente precisa se casar com uma mulher do povo inimigo, porque a própria lei proíbe o casamento estrangeiro, o casamento misto. Mantenham-se puros, mantenham-se numa linhagem pura. Essa era a visão do seu tempo, não que isso não tenha mudado depois na Bíblia. Muda, mas até então, essa era uma determinação. Não se case com mulheres estrangeiras. Mas Sansão parece que não está nem aí. Primeiro casamento não dá certo. O segundo casamento vai dar menos certo ainda, porque vai ser com Dalila, e você já sabe a história de Sansão e Dalila, certo? Então, os casamentos não foram lá, muita felicidade para esse Sansão. Ele se alimenta de algo que é impuro. Essa é uma passagem bem curiosa. Quando ele está indo com os seus pais para conhecer e tratar dos assuntos do casamento com a sua primeira esposa, Sansão vai um pouco à frente e um leão jovem se coloca na frente dele. Um leão. Esse Sansão, diz o texto, é dominado pelo Espírito do Senhor, que o enche de força. E o texto diz que ele foi para cima desse leão e ele rasgou o leão ao meio como se fosse um cabritinho. Ele é extremamente forte. E ali, o que é aquilo para ele? Para pensar. Eu imagino eu, criança, me imaginando nessa cena. Eu rasgando um leão ao meio. Como que eu não me sentiria? Né? O máximo, né? Esse jovem Sansão faz aquilo, deixa aquele cadáver onde está, segue viagem. Depois de algum tempo, ele vai voltar para essa cidade, onde ele vai se casar com a sua esposa. E ali ele vê, num desvio de caminho, o cadáver daquele leão que ele tinha matado há um tempo atrás. A curiosidade, as abelhas fizeram uma colmeia no cadáver, na carcaça daquele leão. O que ele fez? Ele não pensou duas vezes. Foi lá, meteu a mão na colmeia, tirou o mel daquela colmeia e saiu comendo. Como se isso não bastasse, ele entrega o mel para os seus pais e não fala de onde esse mel foi tirado. Bom, qual é o problema desse gesto de Sansão? É que o texto de Números, capítulo 6, diz que o nazireu, em nenhuma hipótese, pode tocar em algo impuro, em cadáveres, em coisa morta. Sansão não está nem aí para o que é o seu chamado e o que é a sua vocação. Ele vai lá, ele toca num cadáver, ele come do mel que foi formado por abelhas naquele cadáver e entrega para os seus pais. Como se isso não fosse nada demais. É alguém que despreza, então, a sua vocação, se alimentando de coisas impuras. Isso aqui é só uma referência. Imagina quantas e quantas outras coisas do tipo Sansão não fez. É alguém que só age por vingança. Ele é chamado por Deus para libertar o povo, para liderar o povo em o início de uma libertação. Mas o que é curioso? Sansão não tem estratégia nenhuma. Sansão não lidera exército nenhum. Sansão em nenhum momento organiza o povo para serem agentes da sua própria libertação.
O que Sansão faz? As guerras que ele trava, as pessoas que ele mata, os soldados com quem ele entra em guerra, ele faz tudo sozinho. Sozinho. Ele age por conta própria, ele não lidera ninguém. Ele faz o que ele tem que fazer sempre sozinho. E se isso não bastasse, ele faz sozinho, não por estratégia, não porque tem como fim a libertação do seu povo. A finalidade de ele agir sempre com raiva, com violência e sozinho é por vingança. É porque os filisteus fizeram alguma coisa contra ele. Ele ficou bravinho e porque ele ficou bravinho, ele vai para cima dos filisteus e sai matando todo mundo. Ele age dessa forma. Ele usa a força que Deus deu para ele para libertar o seu povo em benefício próprio. E ele não está nem aí para isso. É um cara que se prostitui. Ele não só casa com mulheres filisteias, mas ele vai até Gaza para se deitar com prostitutas. Esse Sansão despreza o seu voto. E aí a gente já está lá no final da vida dele. Ele despreza o seu voto quando ele conta para Dalila o segredo da sua força. Não que os cabelos de Sansão fossem mágicos, mas que os cabelos compridos de Sansão simbolizavam que ele era consagrado a Deus, que a sua vida tinha um propósito, que a sua vida não era dele, que quem ele era em Deus e para o bem do seu povo, mas ele é alguém que não está também nem aí. O que Sansão então realmente era? Ele é o perfil perfeito de um anti-herói. Ele não é o herói, ele é o anti-herói. Ele não é juiz, ele é um anti-juiz. Aliás, que curioso, Sansão está dentro de qual livro? Dos Juízes. O livro dos Juízes nos conta o quê? Histórias dos juízes de Israel. Mas o que é interessante é que esse juiz, em particular, que ganha uma atenção especial do livro dos Juízes, nenhum outro juiz de Israel recebe toda essa atenção que Sansão recebe desde o nascimento, voto e etc. Só Sansão. E esse juiz não tem a capacidade de julgar nem mesmo as suas próprias ações. Ele é um anti-herói e um anti-juiz. Quem é esse sujeito? Por baixo de toda aquela armadura de força, por trás de toda aquela imagem de um ser forte que mata 1000 soldados, que mata 30 caras, que mata e que faz o que tem que fazer, o que a gente vê é um homem extremamente fraco. Fraco porque ele não tem domínio sobre si mesmo. Ele controla o mundo ao seu redor, não tem um desafiante à sua altura, ele faz o que ele quiser entre os israelitas e entre os filisteus. Mas qual é o real problema? A sua fraqueza está em ser um sujeito que tem toda essa força para mostrar para o mundo, para ser no mundo, mas essa força não o ajuda a controlar e não serve para que ele controlasse as suas próprias vontades e as suas próprias ações. E por fim, ele é um sujeito solitário e a narrativa vai mostrando isso para a gente aos poucos. Ele é um israelita, agora imagina isso, o povo de Israel que está vivendo entre o povo filisteu. Ele é um israelita que nasce dentro de um contexto em que Israel está dominado pelos filisteus. Só que por agir do jeito que ele sempre agiu, desprezando a sua vocação, embora ele tenha liderado, entre aspas, liderado o seu povo por 20 anos, mas apesar de tudo isso, esse sujeito já não se encaixa mais entre os seus próprios irmãos. O povo de Israel, certa ocasião, entrega ele para os filisteus e fala, faz com esse sujeito o que vocês quiserem, porque a gente não aguenta mais esse cara no meio de nós. Os filisteus também já não aceitam Sansão entre eles. Os filisteus não veem a hora de acabar de uma vez por todas com essa ameaça, que é Sansão, que age por conta própria, que age sozinho. Ele é um sujeito, então, que progressivamente vai sendo um sujeito solitário, que já não se encaixa mais nem entre os israelitas e nem entre os filisteus. E aí chega o fim de Sansão, com uma grande ironia. Então ela, que é Dalila, chamou, Sansão, os filisteus os estão atacando. Ele acordou do sono no colo de Dalila
e pensou: sairei como antes e me livrarei. Ou seja, qual é o problema que os filisteus estão me atacando? Pode vir 1000 filisteus que eu mato 1000 filisteus. Eu sou forte o suficiente. Só que qual era o problema? Ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Porque ele havia contado para Dalila o segredo dos seus cabelos. Os soldados entram no quarto enquanto ele está dormindo no colo de Dalila e raspam a cabeça de Sansão. Quando ele acorda, ele não tem mais cabelos. Mas o pior de tudo, ele não tem mais a proteção de Deus. Ele não tem mais o Senhor ali do lado dele, para enchê-lo de força e dar a vitória no momento em que ele quer vencer. Ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Olha o fim de Sansão. Olha o fim de Sansão. É alguém que é chamado pelo Senhor para ser consagrado ao Senhor por toda a sua vida, para libertar o seu povo da opressão dos filisteus. Agora esse sujeito está onde? Entre os filisteus, deitado no colo de uma filisteia, traído por essa filisteia, enquanto ele mesmo, Sansão, está traindo o seu povo e traindo o seu Deus. Ele conta o seu segredo para Dalila, desprezando a sua vocação, e o que acontece é que ela, subornada pelos líderes filisteus, dá a dica para os soldados, eles cortam o cabelo de Sansão, Sansão não tem como resistir aos soldados que entram para levá-lo, e aí esses soldados, você imagina, né, o cuidado e o amor paterno que esses soldados tiveram com Sansão, né? Devem ter feito muito carinho nele, abraçado tal. Esses soldados chegam ali e não pensam duas vezes. Eles enfiam lâminas e furam os olhos de Sansão e levam ele embora para a capital. Prendem ele com algemas de bronze e o põem a girar um moinho na prisão. Girar o moinho, gente, sabe o que isso significa? Eles dão para Sansão o trabalho de um animal. São animais que giram moinhos. E Sansão na cadeia, para ser humilhado como objeto de humilhação, ele se torna alguém que vai cumprir na cadeia a função de um animal. E ali, o libertador, no fim da sua vida, se torna uma piada. Os filisteus, com o coração cheio de alegria, gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir, e mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Imagina a cena. Imagina a cena. Eles estavam nesse momento, onde esse texto está inserido, fazendo uma festa para o deus deles, um deus chamado Dagon. E esses filisteus, então, estão com milhares de pessoas dentro do templo de Dagon, em dias e dias de festa, cantando que o Deus deles, que Dagon, deu a eles a vitória sobre os israelitas, a conquista do seu maior herói, do cara que ninguém tinha condições de vencer, que era Sansão, e agora, para mostrar para todo mundo o tamanho da vitória do Deus deles, eles trazem Sansão, com seus olhos furados, cego. Imagina ele como um homem totalmente sujo, machucado, ferido e etc., para que naquela festa ele se torne o motivo da piada dos filisteus. Que vida de Sansão, não é verdade? Que história é essa de Sansão? Mas o que fica para mim como uma grande questão é essa. Se esse é Sansão, como é que esse sujeito foi parar na galeria dos heróis da fé? Vocês concordam comigo que tem alguma coisa estranha nessa história? Vocês conhecem a galeria dos heróis da fé, de Hebreus capítulo 12? Onde em Hebreus capítulo 12, ele vai falar de homens e mulheres do passado desse povo, onde esses homens e mulheres do passado do povo deixaram as suas vidas como exemplos de fé para todo o povo que viria depois. Galeria dos Heróis da Fé fala de Abraão, fala de Moisés. Galeria dos Heróis da Fé fala de tantos e tantos e tantas personagens que deixaram uma marca na história
onde as suas vidas se tornaram exemplos de fé. E em Hebreus, capítulo 12, versículo 32, a gente lê sobre Sansão. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Ele coloca Sansão ao lado de Davi. Você percebe a diferença? Quem foi Davi e quem foi Sansão? Quem foram esses homens? Quais foram os feitos de um do outro? Davi, por exemplo, se torna o rei mais importante da história de Israel e da sua linhagem vem o Salvador, vem Cristo Jesus. Mas e Sansão? Porque ele entra nessa lista. Na sequência do texto vai dizer que esses homens, pela fé, da fraqueza, tiraram força. Por que eles se tornam exemplos de fé? Independente de uma lista onde a gente pudesse dizer o que Sansão fez de bom e o que Moisés fez de bom. O que Sansão realizou como coisas boas e o que Davi realizou como coisas boas. Seria uma covardia fazer uma lista dessa. Embora todos eles tenham tido grandes falhas, mas seria uma covardia alistar os pontos positivos entre Sansão e Davi, entre Sansão e Moisés. Seria uma grande covardia. Mas a Bíblia nos aponta que o que eles têm em comum, foram homens que da fraqueza tiraram força. Não foi pelos seus grandes feitos, não foi pelas capacidades dele, não foi pelo uso da sua força, não foi pela forma como ele se impôs ao mundo no qual ele vivia, ao seu tempo. Eles estão na galeria dos heróis da fé, porque em algum momento das suas vidas, esses homens da fraqueza tiraram força. Porque em algum momento da vida, esses homens ousaram parar de confiar em sua própria força, para confiarem na força de Deus. Essa é a razão pela qual Sansão entra na galeria dos heróis da fé. Voltando para Sansão, qual é a última oração desse sujeito? Amarrado naquele templo, servindo de festa e de piada para os filisteus, Sansão pede para ser colocado próximo das colunas do templo. E ali, apoiado nas colunas do templo, como a imagem que você vê lá em cima, nas colunas daquele templo, Sansão faz essa última oração. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez. O que tem por trás dessa oração de Sansão? É que aqui é o momento que ele reconhece que a força não vem dos seus cabelos coisa nenhuma. É aqui o momento que ele reconhece que ele não é forte porque ele é capaz, porque ele malhou, porque ele treinou, porque ele se tornou um bom soldado. Ele não é forte por aquilo que ele fez com ele mesmo. A fonte da sua força não é ele e nem os seus cabelos mágicos. A fonte da sua força é o Senhor. Mas quando é que Sansão descobriu isso? No momento da sua maior fraqueza. No momento onde a sua força já não estava mais com ele. No momento onde ele chegou no limite da sua condição humana. Tanto que o que vem a seguir e a oração, o motivo dele pedir isso para Deus, é que me permite vingar o que eles fizeram por causa dos meus 2 olhos. Eles tiraram os meus 2 olhos. Me dá força mais uma vez para que eu derrote eles, já que toda a liderança dos filisteus estava naquele templo. E aí o texto vai dizer que o Senhor fez o que Sansão pediu. E quando ele reconhece que a força não está nele, que o poder não é nele, que ele reconhece que a fonte da sua força é o Senhor, Sansão empurra as colunas daquele templo e aquele templo vem abaixo. Inclusive ele, ao gritar que eu morra com os filisteus, ali ele entrega a sua vida e ali ele mata milhares de filisteus, a liderança de todo aquele povo e de alguma forma desestabiliza essa nação.
E o texto se conclui sobre a história de Sansão, que ele matou mais pessoas na sua morte do que ao longo de toda a sua vida. Esse é o momento derradeiro de Sansão. Ele reconhece então que a força não vem dele e dos seus cabelos mágicos, mas vem do Senhor. A força de Sansão tinha um propósito, que era libertar Israel da opressão dos filisteus, que já durava 40 anos. Mas ele usou essa força a vida inteira para satisfazer as suas próprias vontades. A vocação de Sansão trazia uma missão, não era para ele, é para o seu povo. E nós só podemos viver plenamente a vontade de Deus, a missão que Deus designou a nós, quando nós reconhecermos que as capacidades não estão em nós, que a força não é nossa, mas é dele. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza. Daí vem a seguinte questão: se eu só posso então me tornar quem Deus quer que eu me torne por intermédio da minha fraqueza, então, meu irmão e minha irmã, não despreze a sua fraqueza. Não despreze o sofrimento. Porque em tantas ocasiões na Bíblia é o próprio Deus que nos empurra para o sofrimento. É o próprio Deus que nos leva até a crise. É o próprio Deus que nos leva até a dor. Para que Deus faz isso? Ele não é amor? Ele faz isso justamente porque ele é amor. Porque ele não quer você replicando a história de Sansão. Ele quer você reconhecendo que a tua força provém do Senhor, mas não quando e no mesmo momento em que Sansão descobriu isso. Ele quer que você descubra isso imediatamente e a tua vida siga agora debaixo da vontade de Deus. Que a tua vida ganhe um propósito novo ao você reconhecer que sem Deus você não é ninguém e você não é nada. Que sem o Senhor na tua vida não há força em você. E você, para Deus, não precisa vestir a armadura de pessoa forte. Deus conhece o teu coração. Deus sabe quem você é, sabe o que você está passando. Esse Deus conhece o teu sofrimento. E o que é mais importante para nós, Deus quer usar esse sofrimento para te transformar em uma pessoa forte nele. Ele quer usar isso. O sofrimento nosso, quando nós nos encaramos como somos, quando nós nos encaramos na nossa realidade, por pior que seja a nossa realidade, eu preciso entender que essa minha realidade é matéria-prima para Deus trabalhar na nossa vida. Ele não consegue trabalhar na sua vida enquanto você é senhor e senhora de si mesmo. Mas é quando vamos para o fundo do poço, para o limite da nossa vida, é que esse Deus irrompe na sua graça e esse Deus então faz o que ele tem que fazer na sua vida. Agora compare comigo esses dois textos. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé da fraqueza tiraram força. Paulo conhecia muito bem essas histórias. Inclusive, em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 6 e 7, e 10, ele diz que essas histórias das pessoas lá do passado do seu povo serviram para eles como exemplos, para que a gente não erre onde eles erraram. Essas histórias aconteceram para servir para nós como exemplos, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Paulo conhecia essas histórias. Então, quando ele nos diz isso, naquele texto inicial, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não espera homens e mulheres fortes. Deus espera homens e mulheres dependentes dele. Deus não espera que para a vida você esteja pronto por causa da sua força, da sua capacidade, da sua qualidade moral.
Deus espera que você reconheça perante Ele a sua fraqueza. É o que Deus espera. Porque é na fraqueza que a graça de Deus irrompe. Por isso, diz Paulo, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Eu me regozijo, eu fico alegre, eu fico feliz e grato a Deus pelos insultos, pelas necessidades que eu passo, pelas perseguições que eu sofro, pelas angústias que eu sofro. Eu fico feliz em tudo isso, porque eu descobri o segredo da caminhada com Deus. Quando eu sou fraco, é ali que eu sou forte. Porque quando eu sou fraco, a minha vida se esgotou. O que eu tinha para oferecer se esgotou. Quando eu chego no limite da minha fraqueza, daí o que eu encontro? A força do meu Deus. O que nos sustenta na vida é a graça de Deus. O que nos sustenta na vida é graça de Deus. Diante dessa história, eu fico a pensar em como Sansão será lembrado. Um herói depende do que é ser herói. Se ser herói é ser o melhor entre os homens, então não existem heróis. Mas não é assim que eu olho para Sansão. Agora, eu o percebo pelo reflexo que vejo no espelho. Um homem solitário, à mercê de um coração frágil, teimoso, inclinado às suas paixões, cego para o que realmente importa ver, mas que ao descobrir e reconhecer a verdade sobre si mesmo, não se acovarda diante daquele que vê no espelho, mas clama pela força do Eterno, para que juntos triunfem sobre o seu maior inimigo. Essa é a força da graça do Eterno que irrompe em nossa fraqueza, quando reconhecida. É a força do amor criativo do Eterno, que quer abrir os nossos olhos para que vejamos quem podemos ser por sua graça. E assim, nos colocarmos ao lado dos verdadeiros heróis, aqueles e aquelas que da fraqueza tiraram força. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, nós queremos te dar graças, porque a tua graça é o que nos sustenta. Obrigado, Senhor, porque o poder que precisamos para a vida é o poder que vem de ti. Que tudo, Senhor, o que nós necessitamos para vivermos em plenitude a vida que o Senhor nos concedeu, nos anos de vida nesta terra que o Senhor deu a cada um de nós, tudo o que precisamos é a tua graça. Senhor, nos ajuda nessa caminhada, para que essa sabedoria do teu evangelho nos dê direção e que a gente construa a nossa vida, não em torno da nossa força, não em torno das nossas capacidades, não em torno daquilo que a gente tem para oferecer para o mundo. Nos livra desse engano, Pai, mas que a tua graça venha sobre nós quando descobrimos e confessamos ao Senhor a nossa fraqueza. Nossa oração, Pai, é que essa seja uma manhã de libertação para nós, que por tantos e tantos motivos ainda tentamos permanecer fortes, ainda tentamos segurar o controle da nossa vida e das pessoas ao nosso redor, que por tantas razões nós queremos ter o domínio sobre tudo que acontece com a gente. Queremos controlar tudo pela nossa força, pela nossa capacidade. Mas, Pai querido, quando a gente olha para dentro de nós, é que a gente descobre quem a gente realmente é. E nós somos, Pai, sim, homens e mulheres, pecadores e pecadoras, pessoas fracas, instáveis emocionalmente, frágeis em tantos sentidos. Por isso, Senhor, que o que a gente pede é que a tua graça nos encha da tua força e nos ajuda, Senhor, a construirmos essa vida pelo uso da força que vem do Senhor.
Obrigado, Pai, pela tua graça. Obrigado, Pai, pelo teu amor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.